Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, falando sobre o nosso Flamengo que começa essa semana muito decisiva aí, né, jogos pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão, né, e o impasse entre Corinthians e Flamengo pelo Hugo Souza ainda continua, né. Corinthians dessa vez, né, vai ter que pagar mais 500 mil reais para poder Hugo Souza jogar no jogo de volta pela Copa do Brasil, né, impasse, e o Vene Casagrande trouxe mais detalhes sobre essa situação aí, né? Então, sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo. Deixa aquele seu like maroto, se inscreve no canal também, ativa as notificações, que é muito importante para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E sem mais enrolação, vamos embora com mais um vídeo aí, galera. Olha aí, ó, o Flamengo entrou na semana decisiva para os jogos, vai encontrar o Fluminense pelo Brasileirão e o Corinthians na Copa do Brasil. Dois jogos muito importantes e a data FIFA está servindo para o Flamengo ajustar os últimos detalhes dessa partida. Vamos ver. A equipe Pronto, agora sai todo mundo. Tem duas importantes missões pela frente. A primeira ainda pelo Brasileirão, que mesmo distante do Botafogo, o foco é continuar vencendo na competição e não desistir. A esperança no rubro-negro foi retomada pela torcida com a chegada de Felipe Luiz, que em pouco tempo mostrou um desempenho com o DNA do Flamengo. Isso não foi apenas nos torcedores, mas também no elenco. Durante os treinos nesse período de data FIFA, o clima tem sido de leveza, com direito a brincadeiras, muitos sorrisos e também trabalho intenso. O fato de Felipe Luiz também ser muito participativo nos exercícios tem chamado a atenção e motivado a equipe. Isso ainda ajuda o rubro-negro e que uma delas Felipe Luiz conhece bem. Como jogador, Felipe foi quem mais brilhou com a camisa rubro-negra em cima do tricolor. Felipe jogou ao todo 31 clássicos pelo Flamengo e soma 16 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. E agora o desafio será como técnico do rubro-negro no Maracanã. O Flamengo irá enfrentar o rival na próxima quinta. Ao todo já foram 4 atividades com o time que se reapresenta nesta segunda para uma semana que será decisiva. Boa tarde, você de casa. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Começamos de um jeito diferente. A semana passada foi uma semana especial. O sábado de Dia das Crianças, sábado de Nossa Senhora Aparecida. Ô, Vene Casagrande, Vene que não tem filhos, né? E nem tem vontade de que ter uma opção dele. É não ter, muito bem. A minha mãe acha isso um absurdo. Eu falo, mãe, hoje isso é muito normal. Tem uma geração aí que tá super normal não querer ter filhos. Ô, Vene Casagrande, vamos deixar de lado essa história de criançada. Vamos falar de Flamengo. Tem algum detalhe diferente que tenha acontecido nos treinamentos do Felipe Luiz? Alguma curiosidade? O povo quer saber, porque eu tô vendo os rubro-negros muito empolgados em relação ao Felipe Luiz. Entramos naquela fase do ciclo vicioso no Flamengo. Novo treinador chega, aí o próximo passo é os treinamentos agradam, os jogadores estão gostando bastante. É sempre assim? É sempre assim. De 2019 para cá é sempre assim. Aí o próximo passo é o time começa a cair de rendimento, aí depois os jogadores não compram mais a ideia do treinador e depois o treinador é demitido. Então, vamos aproveitar essa fase boa do ciclo vicioso do Flamengo e dizer que os treinamentos de fato estão sendo muito bons e proveitosos pelo técnico Felipe Luiz. Eu disse na semana passada que ele focou muito na preparação física e ele focou muito nessa parte. Agora ele vai focar também na parte tática, né, que é extremamente importante. Lembrando que o Flamengo entra numa semana decisiva. Campeonato Brasileiro, tem um Fla-Flu, quinta-feira, que é um jogo extremamente importante, embora eu ache o jogo mais importante para o Fluminense do que propriamente para o Flamengo. E no domingo tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians, um jogo que já começou nos bastidores, muita coisa acontecendo fora das quatro linhas envolvendo os dois clubes, mas é uma semana importante. Acredito eu que o Felipe Luiz esteja utilizando também bastante jogadores da base, na ausência de vários jogadores que estão com suas respectivas seleções. É uma pena, por exemplo, ele não tem o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno está lá com a seleção brasileira apenas a passeio, porque pelo visto não vai entrar em campo. Mas dito isso, Felipe Luiz novamente aproveitando os dias que ele tem à disposição. Lembrando que quarta-feira já volta tudo ao normal, né? A seleção joga amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira, para quem está com saudade de futebol, do futebol dos clubes, já na quarta-feira tudo volta, inclusive o Vasco, a gente já vai falar de Vasco. Mas amanhã tem Brasil e Peru, tu vai ver o Peru, né, Pedro? Não, vou ver o Brasil. Ele?
Só pra ver se você tava esperto. E eu vou, quando a bola rolar, pra não ver o Peru entrar. Beleza, então. Quando a bola rolar, eu coloco no programa. Dia das Crianças, né? O pessoal já que tá saindo da infância, entrando na juventude, tá trabalhando hoje aqui nesse programa. Ô, Pedrosa, olha só, a gente tá falando desse Flamengo e o Vene traz um ponto que é o que é esse ciclo do Flamengo em relação aos seus treinadores. E vocês falaram muito em relação à diretoria. As escolhas da diretoria talvez sem um planejamento, mas também muito se envolve ao perfil de um elenco, assim, como que recebe, como também não consegue mais funcionar diante talvez de um trabalho que não está sendo aceito ali por um grupo. Você acha que é por aí ou não? Acho que é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, de todos os treinadores que a gente falou aqui, ele conheceu todos e ele conheceu todos os ambientes e todas as fases do Flamengo. Então, se tem alguém indicado para poder detectar o que ele não deve fazer dentro desse ambiente, sem dúvida alguma é o Felipe Luiz. Fora a aceitação de ser um grande cara, de ter um grande caráter, uma grande carreira também, eu acho que dentro do futebol é muito importante quando o técnico ele tem a sua ideia comprada, mas principalmente porque ele é respeitado por aquilo ali. Eu tenho certeza que todos os jogadores do Flamengo respeitam o Felipe Luiz e ouvem quando ele fala. E agora é entender também o que essa diretoria pensa, mas lembrando, cara, não dá pra gente cravar nada porque daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês vai ter uma eleição do Flamengo. Então eu não sei qual é a diretoria que vai estar no Flamengo, não sei se a oposição vai entrar, se a situação continua, até pra gente falar sobre 2025. O que eu tenho pra falar nesse momento agora é que o Felipe Luiz tem muito mais condições de blindar esse elenco e falar sobre a parte esportiva do que qualquer outro treinador, como a gente falou na escolha. Agora, para o ano que vem, é uma verdadeira incógnita. O Flamengo promoveu uma coletiva com o Gabigol, sendo que todas as perguntas foram feitas por crianças. E uma dessas perguntas chamou muita atenção. O tema foi o novo estádio do Flamengo. Cadê? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Até o rostinho do Gabigol tá diferente, né? Tudo bem que tinha uma coisa meio ternurinha ali, que são crianças fazendo perguntas, mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não tô vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele tá mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Felipe Luiz, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Felipe Luiz, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores juntos do Flamengo. Então, óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo. Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa: eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes ele não está nem mais jogando, né? Mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele está cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou, independentemente dessa sonora? Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade de ele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não, mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim: olha, se depender de mim, eu renovo. Ô Pedrosa, como o futebol é doido, né? A gente estava há um mês falando de um momento de Tite, tudo estremecido, uma certeza já quase que absoluta, porque o absoluto não existe no futebol, que ele não ia continuar, e agora a gente já está falando de uma possível renovação com o Gabigol. Não é uma informação, é o que a gente vai
analisando o que a gente vai vendo, até pela vontade do jogador, né? O futebol é muito louco, né, Pedrosa? Muito louco, ainda mais se a gente for pensar em tudo que aconteceu com o Gabigol, primeiro uma promessa dessa diretoria em renovar com ele, aí depois a renovação emperrou, aí o Gabigol flerta com alguns times, né, Palmeiras, aí depois Corinthians, veste camisa, tem doping, a diretoria oferece um contrato com 50% de aumento com um ano e ele se sente desvalorizado não pela questão financeira, mas pela duração pouca aí do contrato que foi oferecido, e agora o Felipe Luiz é um novo treinador, é um cara que sem dúvida alguma se ficar para 2025 não vai querer que o Gabigol saia, até porque sabe do potencial dele, não só é um amigo, mas entende o Gabigol como um grande jogador que ele é de fato. Agora, novamente, eu vou concordar com o Vene que essa diretoria não pode renovar com o Gabigol por um longo período, ainda mais com as cifras envolvidas do que o Gabigol ganha. O outro ponto é que o Gabigol tem que voltar a jogar bola, porque se ele não voltar a jogar bola, justificar o alto salário que ele ganha vai ficar muito complicado até para o Felipe Luiz, que é muito amigo dele. Então, assim, ele tem que usar essa reta final para mostrar que sim, que ele quer continuar no Flamengo e que ele quer renovar o seu contrato, independentemente de qual diretoria vai continuar na próxima temporada. Olha só, a gente vai mudar o assunto agora, vai para Hugo Souza. Aliás, esse assunto tá rendendo, hein, Vene? E é sobre a nossa enquete. A gente dá a informação e depois eu trago você para responder a pergunta. Já vai seguindo a gente lá no Twitter, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Já vou mostrar para vocês a enquete, porque mais um capítulo da novela da compra do Hugo Souza. O Vene Casagrande, como é que tá essa situação? O Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que está acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física o fiador? Não, é uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, uma concessionária de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois eu quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não faz o menor sentido você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não, olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio com um clube que está devendo a todo mundo? Para ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza? O Flamengo tá certo? Quem tá certo, tá? O Corinthians tá certo ou os dois? Absolutamente ninguém votou. Não, agora alguém, não sei. Não, o Flamengo certo. Você acha que o Flamengo tá certo? O Vene Pedrosa acha quem tá certo? Eu vou comprar uma camisa do Vene.
E eu falo pro Vene, toma aqui, eu vou comprar a camisa, mas eu vou te dar uma garantia de que a mesma camisa que eu já tentei comprar sua, eu não consegui pagar. E o Vene fala pra mim, pô, não vou te vender, Pedrosa. Quem tá certo nessa história? Pô, Não faz o menor o sentido. povo pode votar, tá? Existe uma inversão de valor nessa situação, gente, e na boa, assim. Vários clubes devem a outros clubes. Beleza. Vou dar um exemplo. O Botafogo, de fato, está devendo ao América Mineiro. O Vasco está devendo a alguém. A questão é que o Corinthians está devendo a todo mundo e continua contratando. Esse é o ponto. Vamos lá, olha, vota lá. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Como foi debatido aí há poucos minutos atrás aí no programa, né? Eu vi na Casa Grande tudo detalhes sobre a situação de com Flamengo e Corinthians aí, né? E a situação, obviamente, o Flamengo está totalmente certo, respaldado pelo contrato, né? O Corinthians tem que desembolsar dinheiro, né? O Corinthians que deve todo mundo, não tem credibilidade e nome no mercado e ainda exige que o Flamengo deve aceitar a proposta do Corinthians fez ao Flamengo. Porra, tá de sacanagem comigo, não é possível. É aquilo. Então o Flamengo deve, o Corinthians deve sim pagar a multa aí até 24 horas depois do jogo, né? Se o for jogar, obviamente deve jogar, porque aqui no Rio de Janeiro ele foi muito importante pro Corinthians não perder por mais gols, né? Só o Gol Sula fez pelo menos 3, 4 defesas aí super importantes que o Flamengo poderia sim ter liquidado o jogo apenas no primeiro tempo, né? Então o Felipe Luiz já começa essa semana aí decisiva agora. Quinta-feira Fluminense e domingo Corinthians, né? Paulo. Então o Felipe Luiz tem uma semana muito decisiva para poder montar essa escalação do Flamengo, né? Ele tem 3 dias, né, de treino até o jogo do Fluminense, que é na quinta-feira. E ele tem 3 dúvidas na escalação do Flamengo, né? A dúvida é na lateral direita, Wesley ou Varela. Lateral esquerda, Alexandro ou Ayrton Lucas. E no ataque, Gabigol ou Gonzalo Plata, né, que tá na seleção. Então aqui, a dupla de zaga na escalação do Flamengo deve ser mantida com Léo Ortiz e Léo Pereira, né? Além disso, o quarteto do meio de campo tende a ser repetido com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique no ataque ao lado, né, de Gabigol ou Plata, né? Então, essa é a dúvida de Felipe Luiz. Quem escala nesse jogo de quinta-feira contra o Fluminense, né? Vai lembrar que depois tem um jogo super importante, valendo vaga na final da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Paulo, né? Então é aquilo. Dúvidas na escalação, acho que, na minha opinião, ele deve colocar o Wesley, Alexandro e Gabigol. O Plata, porque vai vir, porque vai jogar com a seleção ainda essa terça-feira, se não me engano. O Ayrton Lucas e Alexandre, óbvio, nenhum dos dois foram convocados. Para mim, o Alexandre joga. E o Wesley e o Varela. O Wesley deve jogar porque o Varela tá servindo a seleção e nesse último jogo jogou, né? Que perdeu contra. Então, para mim, vai ser o Wesley, Alexandre e Gabigol. Então, essa é a minha opinião, né? Deixe seu like aqui. Seu comentário também ajuda demais. Qual vai ser a provável escalação do Flamengo para esse jogo de quinta-feira? Então, deixa sua opinião. É isso aí e tamo junto.